Santa Escuta, o podcast da Escola Santa Terezinha. Bem-vindos ao terceiro episódio do Santa Escuta. Eu sou Isolda, gestora da Escola Municipal Santa Terezinha. Sou formada em Química pela Universidade Estadual da Paraíba e tenho um mestrado em Ciências de Materiais pela Universidade Federal da Paraíba. Hoje conversaremos sobre a pandemia de Covid-19. Nos últimos 2 episódios, nós conversamos com os alunos do EJA para entender melhor a realidade do ensino remoto durante esse período, abrangendo questões relacionadas à rotina e ao trabalho. Mas há diversos debates que podemos levantar a partir desse tema, pois ainda estamos vivendo o Covid-19 e os seus impactos diariamente. Essa não é a primeira pandemia que a humanidade atravessa e nem tampouco será a última. Você já parou para pensar como que a sociedade enfrentou as pandemias de outros períodos? Será que podemos aprender com esse passado e evitar os mesmos erros? Ou pelo menos compreender melhor o que está acontecendo agora? Para discutirmos essas questões, convidamos 2 dos nossos professores de História daqui da Escola Municipal Santa Terezinha. São os professores Antônio Carvalho e o professor Jorge Fernando. Sejam muito bem-vindos, professores. Sintam-se à vontade para se apresentarem nesse nosso momento para os nossos ouvintes. Olá, eu sou o professor Antônio, eu sou formado em História, sou professor e pesquisador, com mestrado em Educação e Cultura e com doutorado em processo em Educação e Contemporaneidade. Eu pesquiso questões relacionadas a currículo e formação de professores e atuo na Santa Terezinha há 2 anos como professor de História das turmas de 8º ano e EJA 3 e EJA 4. São as minhas turmas que eu tenho lidado. Um prazer estar aqui nesse diálogo com vocês. Olá, alunos. Um prazer estar com vocês. Meu nome é Jorge Fernando Lopes. Eu sou formado em História pela Universidade de Pernambuco e tenho especializações. Ambas são 2 especializações, uma em História Geral e a outra em Arqueologia pela INTA. E também sou formado em Direito pela FACAP e estou aqui com o pessoal de Santa Terezinha já tem 1 ano. É um prazer falar com vocês. Muito obrigada, professores, por estarem aqui conosco. Bom, para início de conversa, sabemos que esse não é o primeiro surto de doença que ocorre a nível mundial. Com quais outras pandemias podemos traçar um paralelo com essa pandemia atual? Essa situação pandêmica ela já é uma realidade histórica. Não necessariamente em termos de pandemia. Pandemia, ou seja, essa questão global é a primeira vez que nós estamos vivenciando. Mas epidemias já foram vivenciadas 7 em toda a nossa história, dentre as quais eu poderia destacar a da peste negra, que aconteceu na Idade Média, bem como a epidemia de cólera e varíola, que aconteceram no século XIX, essas 2 pandemias, e, por último, a epidemia da gripe espanhola, ocorrida no início do século XX, que causou reflexos aqui no Brasil também. É isso aí, meus queridos ouvintes, né? A gente percebe que essa é um tipo de pandemia, mas já passamos por outras epidemias a nível histórico, como o professor comentou aí. Houve também a praga de Atenas, não é isso, professor? A peste antonina, a peste negra, a gripe espanhola. Então, todo esse processo viral, a própria AIDS, né? Ela já foi uma epidemia que as pessoas, os cientistas vivem em busca de vacinas, de tratamento, e aí a gente vai vencendo junto à ciência essas pandemias e epidemias que acontecem mundialmente. Há algum outro mal que afligiu as pessoas desses períodos, além das doenças entre si, que estamos sofrendo hoje? Que outros males, né? A gente percebe. A gente tem uma história das doenças, como apresenta o professor Jorge, né? Em vários momentos, em várias épocas diferentes, nós vivenciamos momentos de crise de saúde coletiva.
por conta dessas doenças, mas existe outras histórias associadas às doenças. A história da vulnerabilidade social, a história da pobreza, né? A história da precarização das vidas, a história das opressões. Cada momento desse, cada momento como esse que estamos vivendo, que se parecem com outros momentos que já foram vividos pelos que vieram antes, eles estão atravessados por muitas coisas diferentes e as pessoas vivenciam e sentem esse momento de formas diferentes, a depender dos lugares onde elas se localizam na sociedade. Então, as pessoas em situação de rua, elas são mais vulnerabilizadas, as mulheres negras que estão nas periferias das nossas cidades cuidando dos seus filhos são mais vulnerabilizadas, os trabalhadores e as trabalhadoras que perdem seus empregos, né? Então existe uma série de outras vulnerabilidades que se agravam com momentos de adoecimento coletivo como esse, né? Que a gente está vivendo aqui e que a gente viveu em outros momentos distintos da história. Numa perspectiva histórica econômica, nós poderíamos perceber que essas epidemias aconteceram em momentos de mudança de estilos econômicos. Vamos colocar aqui em linguagens mais fáceis de serem compreendidas. Na Idade Média, quando aconteceu, por exemplo, a peste negra, né, que foi uma dessas epidemias, onde um terço da população europeia foi afetada diretamente, né, houve muitos casos de óbitos. A sociedade ela estava vivendo exatamente um período de mudança de economia, né? Estava saindo daquele momento de feudalismo, que era baseado estritamente na questão de agricultura, onde os pedaços de terras eram passados de pai para filho, e estava começando a vivenciar a questão do capitalismo. Então, nessa questão de comércio com outros países, com outros povos, principalmente do Oriente, como China e Pérsia, houve um alto contágio da peste negra decorrida da pulga do rato. Mas, além da peste negra, nós podemos destacar a questão da cólera, da varíola e também da tuberculose que ocorreram nos Estados Unidos no século XIX. Eles também estavam passando por um processo de mudança econômica, de industrialização. E esse surto causou sérios problemas, não somente na economia norte-americana, como, por consequência, nos países que dependiam daquela economia, que comercializavam com eles. No caso da gripe espanhola, que ocorreu no início do século XX, o mundo também estava vivendo uma fase de transformação econômica, onde houve um pós-guerra, após a Primeira Guerra Mundial, e as nações elas estavam se reestruturando em termos financeiros quando aconteceu a gripe espanhola, que, à semelhança da peste negra, teve um efeito mortal maior do que aquelas epidemias que já haviam sido vistas nos Estados Unidos. Então, sempre que houve esses grandes fatores de mudanças econômicas mundiais, sempre aconteceu uma epidemia ou outra, e a consequência sempre foi devastadora em termos de economia. Os países sempre ficam em uma situação de muita vulnerabilidade, onde aquelas pessoas mais pobres são sempre os mais afetados diretamente. É preciso que a gente observe que o sistema capitalista ele é um sistema que se faz na reinvenção das crises econômicas. Ele precisa se pôr em crise para sobreviver. O sistema capitalista vive de crises, né? E essas crises, elas afunilam, elas potencializam os sistemas de desigualdades, porque precarizam as relações de trabalho, né? Então, tira daqueles tantos que poucos têm para acumular riqueza naqueles poucos que tantos têm. Se a gente for observar, por exemplo, dados no Brasil, se observa que o número de pessoas que ficaram ainda mais ricas aumentaram, né? Nós temos pouquíssimas pessoas ricas no Brasil. Nós temos um grupo de pessoas, e aí eu não estou falando de rico, não é quem ganha 5.000 reais, não. Rico é quem ganha muito dinheiro. Rico é os empresários, os grandes empresários do agronegócio. Rico é quem está morando nos grandes condomínios de luxo à beira do Rio São Francisco. Rico
é quem tem feito fortunas em sistemas de corrupção. Esses ficaram ainda mais ricos na pandemia. E nós, que somos a imensa maioria de trabalhadores e trabalhadoras, pobres e assalariados, porque professor também é pobre e assalariado, nós fomos nós que perdemos. Foram as pessoas que trabalham no comércio que perderam seus postos de trabalho. Então, a pandemia, ela vem junto a uma crise do capital, como aponta o professor Jorge, né, que há um sistema econômico em crise no mundo, viu? Não é só no Brasil, no mundo. O sistema capitalista organiza o mundo, inclusive. E quem é mais afetado somos pessoas como nós, professores aqui nessa tela, né, nesse podcast, e você, ouvinte, aluno e aluna da nossa escola. Observe quantas pessoas perderam seus empregos durante essa pandemia. Observe o grau de adoecimento dessas pessoas. As empregadas domésticas perderam seus empregos. As empregadas domésticas, inclusive, foram submetidas a trabalharem na casa das pessoas ricas, mesmo durante a pandemia. Porque se elas não fossem para os seus postos de trabalho, elas não receberiam os seus provimentos. Nós, professores, conseguimos se afastar da sala de aula, mas tem gente em situação menos favorecida que nós. Observe o quanto de pessoas estão pedindo alimentos nas portas das nossas casas. Observem em volta de vocês mesmos as desigualdades promovidas por esse sistema capitalista e potencializada com esse momento de adoecimento. Vejam só, né, ouvintes, quanta contribuição os nossos professores nos trazem com reflexões. A gente percebe que a pandemia não é só a questão da doença. Doença a gente pode chamar toda aquela que abrange as pessoas de uma forma coletiva, né? Como foi comentado aí sobre a questão do preconceito racial, sobre a questão do preconceito até sobre a sexualidade. Toda forma de opressão termina também trazendo uma pandemia. E com relação a pobres e ricos, a gente vê, né, que, claro, as pessoas menos favorecidas, elas sofrem muito mais, porque no caso da pandemia do Covid, ela precisa de álcool gel, ela precisa de uma questão de higiene, ela precisa de atendimento médico, e tudo isso é muito mais difícil para aquele que não tem condições, né, de comprar sua máscara descartável, de fazer a higienização na sua máscara, de lavar as mãos. Mas a pandemia também nos deixa uma lição, que ela não escolheu rico e nem escolheu pobre. A gente percebe pessoas de um poder aquisitivo muito alto, que tiveram toda a estrutura de questão de hospitalar, uma questão financeira, de todo um apoio, não é? E ainda assim essas pessoas foram acometidas. Então a pandemia ela também traz essa lição para a nossa vida. Então a gente faz todo esse comentário, né? E agora é a questão mesmo da pobreza, né? O que é que impactou e o que é que impacta o contágio da população, professores, nessa pandemia? Quais são os outros aspectos que são relevantes para o contágio? Me diga aí, Antônio, o que é que você pode falar sobre isso? Eu vou tomar de exemplo para a gente falar sobre isso um acontecimento histórico no Brasil. No início do século XX, o evento que eu vou tratar é um evento que aconteceu no início do século XX. O século XX, para o Brasil, foi extremamente importante, porque foi nesse século que algumas transformações políticas impactaram, inclusive, na construção do que hoje nós chamamos da nossa democracia. Esse evento aconteceu especialmente nos grandes centros, né, no Rio de Janeiro, que foi o Brasil acometido também por um processo de adoecimento coletivo de varíola, forjou uma política de vacinação em massa para evitar os impactos daquela doença na população. E os grupos mais pobres, nesse momento no Rio de Janeiro, estavam sendo expulsos do centro da cidade e indo morar nas periferias, né, formando o que hoje a gente chama das favelas, né, os conjuntos de comunidades que são conhecidos como favelas, naquele lugar. Então você tinha ali uma população
negra, recém-saída da escravidão, que ocupava os centros da cidade para fazer ganho econômico, sendo expulso dos seus lugares, das suas localidades para as periferias da cidade pelo o governo brasileiro. Existia ali uma política de higienização, né? Tirar preto e pobre dos centros urbanos, melhorar a aparência desses centros urbanos para uma pequena burguesia uma pequena burguesia branca que viviam naquele lugar. E essas populações, elas não foram orientadas sobre a doença e o governo queria fazer uma vacinação forçada dessa população. E aí a gente tem o que ficou conhecido como a revolta da vacina, que foi uma recusa da população, não aquele instrumento de cura, de prevenção da doença, mas foi uma reação da população contra uma intervenção política de forma brusca e violenta, sem as devidas processos educativos para aquela nova situação. Então, é muito doido a gente pensar esse evento, porque se a gente observar de lá até aqui, o Brasil virou referência em vacinação coletiva. O Brasil é um dos países que tem um sistema de saúde mais eficiente na operacionalização de campanhas de vacinação em massa. E tudo começou lá atrás, com aquele momento de recusa à vacina. E aí, hoje nós vivemos um momento muito estranho, que é esse país que virou uma referência na imunização coletiva, não consegue imunizar todos os seus cidadãos, porque nós temos um governo que negligencia a saúde coletiva quando não faz investimentos na aquisição de vacinas para que todos e todas sejam vacinados no nosso país, né? É um governo que desaprendeu tudo o que a gente veio construindo ao longo do século XX, que é essa expertise do SUS em fazer atendimento coletivo. E aí nós estamos aí, vivendo hoje um processo de empobrecimento, como já foi falado aí, insistentemente, mas nós vivemos também um processo de negligência política muito grande, né? Hoje, as pessoas querem a vacina, bem diferente daquele evento do início do século XX, e não tem vacina para ser dada. Lá, tinha-se a vacina, mas não se fez a abordagem que era necessária para educar as populações. Então, ao longo desse século, a gente se educou para ser vacinado, a gente carrega nos nossos braços, inclusive, marcas de vacinas que são obrigatórias desde o início da nossa vida. Lá, quando a gente acaba de nascer, a gente passa por umas sessõezinhas de tortura, porque toda criança, quando vai se vacinar, chora, a não ser que seja uma gotinha na boca, até às vezes quando é uma gotinha, mas nós nos educamos para isso, nós queremos vacina. E nós não temos vacinas por negligência política. A história do Brasil é marcada pela negligência política, de diferentes formas. E essa está sendo bem agressiva, porque pessoas morrem e nós estamos batendo o recorde mundial de mortes pela Covid-19. Obrigada, professores, pela contribuição, né, pela reflexão que traz aqui hoje aos nossos ouvintes. E agora a gente vai para um outro ponto também relevante, a questão da comunicação, a questão das notícias verdadeiras, aquela que a gente pode checar, que tem veracidade, e as notícias falsas, conhecidas também como as fake news. Hoje a gente vive, né, o tempo todo atualizado com o que está acontecendo na pandemia, em todo o mundo. Mas também a gente sofre muito com a desinformação. Nos outros períodos pandêmicos que trouxemos até aqui, como vocês já comentaram, ainda não havia celular. Quem dirá o WhatsApp? Mas isso não significa necessariamente que as notícias falsas não sejam um fenômeno atual. Contem aqui para a gente. A desinformação, a partir de informações falsas, já dificultou a contenção da pandemia em outros períodos?
Essa questão da desinformação, ela é algo que sempre ocorreu. Ela não é nova. Nós estamos utilizando uma nomenclatura nova chamada fake news. Mas, na verdade, o problema da falta de informação é algo que já vem se estendendo ao longo dos tempos. No caso da epidemia da varíola, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas elas não receberam o devido preparo educacional para entender a problemática da varíola. E não era somente varíola, também era a febre amarela. No caso dos Estados Unidos, quando nós temos a questão da tuberculose, as pessoas também não receberam a devida informação através dos meios de jornais. Porque muitas vezes os jornais acabam fazendo toda uma apresentação de uma matéria com um discurso que nem sempre se coaduna com o conhecimento científico existente até então. Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu no Brasil no início do século XX, e isso também acontece hoje. A falta da informação dos grandes prejuízos, por mais que nós tenhamos dado um nome mais bonitinho, mais arrumadinho para isso, mas as pessoas, o brasileiro em si, ele não tem o hábito de leitura, ele não tem o hábito de buscar fontes primárias, ele não tem o hábito de buscar posicionamentos médicos, ele não tem o hábito de buscar nem mesmo as informações mais essenciais para a própria vida. Infelizmente, vivemos uma realidade onde muitos de nós brasileiros não temos o hábito de sequer de buscar informações relativas às coisas mais comuns do nosso dia a dia. Então, infelizmente, essa problemática ainda é real entre nós. Sobre isso, eu acho que tem algo muito curioso nesse novo momento que a gente está vivendo, que é nunca na história do mundo nós tivemos tantos dispositivos de comunicação. Nós nos comunicamos com uma velocidade muito rápida, muito rápida. Se pensarmos, por exemplo, que este podcast pode ser ouvido por uma pessoa que esteja no Japão e que tenha domínio da nossa língua. Então, os meios de comunicação, as tecnologias de comunicação digitais, é um negócio que é uma revolução para a comunicação. Eu sou um professor que a minha adolescência foi marcada por essa revolução. Eu conheci um computador aos 15 anos de idade, né? Que a gente ia fazer curso, inclusive de iniciação ao computador. Existia cursos em Juazeiro e Petrolina para isso, para nos ensinar a mexer na máquina, que era uma máquina grande, pesada e lenta. Eu sou do tempo de uma internet que era chamada de internet de escada, que antes de a gente acessar o site fazia um ruídozinho como se estivesse fazendo uma ligação analógica. Um negócio assim terrível. E eu sou um professor também que visitou bibliotecas, que li muito na Biblioteca Dom José Rodrigues, na Diocese. Então, nós temos aqui nessas curtas décadas, nesses últimos anos, um processo de revolução terrível. Os nossos alunos que, porventura, estejam nos ouvindo, alguns deles nasceram com uma tela de computador, como o nosso smartphone na mão, né? Então, a gente consegue ter grandes alcances nas informações. O problema é qual informação a gente tem acesso, né? O problema é a censura na produção da informação. Então, lá no início do século, nós tínhamos um problema, uma dificuldade, inclusive instrumental, de como informar. Aquelas populações que viviam nas periferias, elas não sabiam ler. A população negra no Brasil só foi acessar a escola a partir da década de 30. Acessar como a escola pública, quando começou a ser universalizada, quando a gente foi ter nosso primeiro ministério dedicado à educação, foi ali já na década de 30. Aquelas pessoas que estavam nas periferias, nos morros, nas favelas, não sabiam ler, não sabiam escrever. Então, a abordagem comunicacional era muito difícil. Tinha que ser muito, muito corpo a corpo, né? Tinha que, né, ser muito sonora. Nós tínhamos essa grande dificuldade. Os sistemas, inclusive, de TV, de rádio, que hoje são tão conhecidos e popularizados no país, não existiam, né? Só a partir de 30 é que a TV, o rádio, inclusive, durante muito tempo, foi o nosso principal veículo de comunicação no Brasil. Hoje não. Hoje nós temos uma realidade completamente diferente, mas isso não significa que não exista desinformação. Porque esse termo fake news, ele é um termo recente, mas ele é um termo muito importante,
O que é uma fake news? É aquela notícia que não é verdadeira. É aquela notícia que não tem estudo de verdade sobre ela. E aí nós vemos aí, por exemplo, a cloroquina, né, que se apresentou como um tratamento precoce para a Covid. E isso sempre foi uma mentira. Isso sempre foi uma mentira e circulou nas redes de WhatsApp, circulou em sites especializados, médicos fizeram discursos sobre isso, sobre uma mentira, que não tinha comprovação científica, que não tinha estudo envolvido. Então, o problema da comunicação ele é muito sério. Ele é muito sério, porque a desinformação, a notícia pode até chegar, mas que notícia que se chega? A partir de que, né, de que construções de verdade, de que alicerce de verdade. E eu sou um professor pesquisador e acredito muito na ciência, e é preciso que se invista num discurso científico de qualidade para que as populações possam entender o que é que está acontecendo. E só a vacina é nossa esperança de erradicar essa doença no mundo hoje. Então, queridos ouvintes, né, percebam que a gente precisa de informação, né, de todo tipo, para que a gente possa formar a nossa opinião. E agora a gente, baseado já em tanto conhecimento que tivemos aqui com os nossos professores, nós vamos falar também de superação. A pandemia trouxe inúmeros problemas, né? Trouxe a tragédia da morte, as famílias que estão aí, a gente se sente consternado com esse momento, né? Solidário às famílias que perderam tantos parentes. Então, assim como essas outras pandemias que os professores nos apresentaram hoje, como é que esses períodos eles foram superados, professores? Quais foram as alternativas para se superar tanta dor, tanto sofrimento, né? O que é que se busca hoje? Quais medidas foram tomadas? De uma forma geral, todas as sociedades que vivenciaram esses momentos epidêmicos, elas tiveram que lidar com a questão do isolamento. Isso aconteceu tanto na peste negra, quanto aconteceu no período da varíola, da febre amarela, da cólera, da tuberculose. Inclusive, no período da peste negra, as pessoas desenvolveram até mesmo roupas especiais e máscaras, porque nos momentos iniciais de uma epidemia, nós não temos informações científicas suficientes para qualificarmos se determinada postura ela é coerente ou não. Isso é uma coisa que leva tempo. Isso é uma coisa que leva pesquisa. E no caso da ciência moderna, ela só começou a se desenvolver no final do século XIX. Então, no período da Idade Média, as pessoas não tinham conhecimento a respeito disso. E todas as classes sociais foram afetadas. Isso aconteceu na peste negra, isso aconteceu na varíola, isso aconteceu na febre amarela, isso aconteceu em todas as epidemias. Verificou-se que o isolamento ele é importante em determinada situação, mas ele nunca foi a solução definitiva. A evolução científica, a evolução médica, isso sim foi a solução para essa situação. Mas uma coisa muito importante que em todas essas epidemias nós podemos destacar é a questão do cuidado com a saúde pessoal. Nós precisamos investir na nossa saúde pessoal, uma alimentação saudável, a prática de exercícios físicos, de um ambiente mais arejado, mais limpo, com melhor qualidade de água. Se nós quisermos realmente ter saúde e qualidade, a gente precisa começar a partir da nossa própria vida para se estender para aqueles que nos cercam. Que momento maravilhoso tivemos, né, ouvintes? Em nome de toda a comunidade escolar, eu agradeço imensamente a participação dessa belíssima aula que tivemos hoje com os professores Jorge e Antônio, professores do EJA, terceira e quarta fase. Foi muito interessante olhar a pandemia a partir de um viés histórico, professores. Fizemos um resgate, né, das doenças, fizemos reflexão. Vocês trouxeram pontos aqui que tanto a mim como os nossos ouvintes faz com que a gente pense, com que a gente relabore novos conceitos. Então, fica aqui o meu recado também. Se cuidem, usem máscara, o álcool em gel, água e sabão, minha gente. Você vê que com todo o processo histórico, água e sabão, a questão da higiene é o melhor.
que a gente possa fazer isso na sala de aula, que a gente possa ir para aquele conhecimento bem básico, para que a gente evite, assim, esse tipo de contaminação. Então, usem máscara, álcool gel, para que em breve a gente esteja junto, que a vacina chegue a todos, né? A escola está preparada, vamos dizer assim, nos padrões técnicos de segurança que a vigilância sanitária pede, e agora a gente vai trabalhar com essa consciência. Tchau, tchau, alunos. Até o próximo episódio. Santa Escuta. Bota fé?